Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje vamos falar sobre Frankenstein ou O Prometeu Acorrentado. Eu sou Joelson Matias e de que vale dissecar, analisar e dar nomes se não chegamos à profundeza das coisas? Oi, meu nome é Karen e Victor Frankenstein brincou com fogo. Aqui é Hector, e mesmo os adversários de Deus e dos homens tinham amigos e companheiros na desolação. A criatura estava só. E hoje, para fechar o nosso mês do terror e horror aqui no Caminho de Guermantes, vamos falar sobre esse livro que é muito especial, que é um livro muito lindo, apesar de ser horrível. No bom sentido, é claro. Antes de começar, gostaríamos de pedir a você, ouvinte, que curtam nossas redes sociais, começando pelo nosso Instagram, ou _Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar postagens sobre livros, literatura e sobre dicas e várias outras coisas bem interessantes. Você pode também nos seguir lá no Medium. É só digitar no Google ocaminho.medium.com que você vai chegar à nossa aba de textos. Lá você também vai encontrar vários textos sobre educação, leitura, literatura e várias dicas de estudo. Antes de começar a falar propriamente da história e do enredo, assim como tendo aquela típica discussão que sempre temos aqui, vamos falar um pouco sobre a autora e sobre as origens do livro. Mary Shelley nasceu em Londres em 1797 e ela era filha de duas pessoas bastante famosas na época. O pai era o William Godwin, ele era um filósofo, escritor, muito voltado assim para a política, então ele escreveu diversos ensaios, e a mãe dela era a feminista Mary Wollstonecraft. Ela foi uma das primeiras escritoras assim, a abordar o movimento feminista e a escrever mais explicitamente sobre o papel da mulher na sociedade. E, enfim, os dois eram ativistas, principalmente nesse sentido. Então a Mary Shelley, ela nasceu nesse meio, né? Ela recebeu uma educação muito boa. Então, no futuro, isso com certeza contribuiu para a atividade profissional dela, né, digamos assim. Então, ela escreveu muitas coisas, incluindo dramas, ensaios, biografias, inclusive diários de viagens. Mas todas essas coisas, assim, a gente tem que admitir que são bastante ofuscadas pela grande obra-prima dela, que foi o Frankenstein. Frankenstein, idealizado em 1816 e viu a luz 2 anos depois, em 1818, foi escrito pela Mary Shelley quando ela tinha apenas 20 anos, sendo um marco para a ficção científica, pois é dito que esta é a primeira obra de ficção científica, fazendo a Mary Shelley a mãe desse gênero. Inclusive, na ocasião da escrita desse livro, assim, parece que era férias dela. A gente já sabe que ela se casou com o poeta, né? O Percy Shelley. Inclusive, foi dele que veio o sobrenome Shelley. E eles, em férias, assim, tiraram as férias, foram para Genebra. Inclusive, é a cidade onde acontece a maior parte do enredo de Frankenstein. E na ocasião, eles se reuniram num casarão. Ela foi com a irmã dela e com o marido. E foram para esse casarão onde lá estava o Lord Byron, o famoso Byron. E acontece que a irmã dela, a Claire, ela acabou se tornando amante do Lord Byron. Então ficaram os cinco, na verdade, ela, o marido, a irmã, o Byron, e o médico de Byron. E aí, assim, parece que, eu não sei os detalhes dessa história, mas parece que o clima naquela época estava muito estranho. E estava impossibilitando qualquer saída. Então a única atividade que eles tinham era ficar dentro de casa, ler, sei lá, romances góticos, enfim, não dava para sair. Até que uma noite, o Lord Byron sugeriu ao grupo que todos criassem contos de terror. A proposta é que todo mundo tentasse escrever uma história que fosse de terror, e foi nessa ocasião que a Mary começou a escrever Frankenstein. Ela não chegou a terminar, mas ela escreveu boa parte do conto nessa ocasião, e a história ficou na cabeça dela. Inclusive, o médico do Byron escreveu um livro, que agora eu não me lembro o nome, mas que foi uma inspiração para a criação de Drácula. O Vampiro é o nome do livro. Ah, olha aí. No texto que prefaceia o livro Frankenstein, ela fala sobre como o Lord Byron, que o cara já falou, pra quem não sabe, Lord Byron é o cara que escreveu Dom Juan, né? Então ele é um dos poetas mais importantes da literatura inglesa, junto com o marido da Mary. Ele trouxe alguns livros de terror nessa noite chuvosa, e eles estavam lendo já por isso, porque tava esse clima, né? Tava difícil, não tinha como sair. Então essa brincadeira que gerou duas grandes obras da história do terror e ficção científica saiu dessa aposta, por assim dizer. E ela falou que leu uma história de terror que a assombrou. E assim,
ela relata que nunca saiu da cabeça dela essa história, apesar dela não saber o nome desse livro. E isso assombrou tanto ela que, após essa proposta de escrever o livro de terror, ela pensou um pouco na história, começou a criar seus primeiros rascunhos de Frankenstein, foi dormir, teve um pesadelo, e nesse pesadelo era como se houvesse alguém a espreitando, tal como o monstro vai fazer com o Victor Frankenstein. Então, esse terror, quase que psicológico, foi o que vai inspirando ela a escrever os desdobramentos dessa história. É ainda válido salientar que essa história não foi formada naquele tempo, naquela semana, por assim dizer. Né? Tanto que levou 2 anos para ser escrita. Mas ela foi fomentando isso, foi amadurecendo, até trazer a público. Lembrando que ela tinha muita vergonha de escrever. Ela relata nesse trecho inicial do livro que ela ficava em casa, trabalhava em casa, né? Lembrando que ela é uma mulher do começo do século XIX, e então ela cuidava da casa, né? Da família, dos filhos, eu não sei se ela tem filho, da filha não. Ela cuidava da casa, da família e tal. E havia muita pressão sobre ela, porque o marido dela já escrevia, né? Ele estava começando, em pouco tempo se tornou um grande poeta. E os pais dela, como o Karen disse, também foram grandes escritores e foram bem sucedidos em seu ramo. Então sempre teve essa pressão em cima dela, e o que fez ela escrever também. Porque como ela também relata, ela sempre teve essa coisa de escrever. Sempre foi para ela a imaginação. Ela cita no início Don Quixote, Paraíso Perdido, 2 obras que, ao meu ver, inspiram muito o Frankenstein. E a gente vai ver mais na frente os argumentos que eu tenho para propor isso. Mas é bem isso mesmo, né? Ela não queria escrever. Mas mesmo assim, pensa aí, com 20 anos ela escreveu esse livro. Uhum. Só um adendo aqui. E acaba que no final de tudo, né, a própria Mary Shelley ela ficou mais conhecida, ela ficou mais famosa do que o próprio Percy Shelley, né, que foi o marido dela. O marido dela é bem conhecido realmente como poeta, mas ele tem algumas poucas obras que tiveram tanto destaque, né? O poema de Ozymandias é realmente um poema muito bom, mas a gente vê que, a termos de livros clássicos, a Mary Shelley ela se destacou bastante, a ponto de a gente estar conversando sobre o livro dela e não estar conversando sobre os poemas dele. Ainda sobre as inspirações, é legal a gente falar que Frankenstein é inspirado num castelo que ela visitou nessa viagem, que estava indo para Genebra, e que tinha o nome Frankenstein também, que significa Rota dos Francos. É uma tribo germânica, e então toda essa coisa alemã que vai ter na história vai estar bem embasada, pois teve essa forte inspiração. Além disso, ela tem uma grande inspiração, né? Pois, como o título já diz, Frankenstein ou Prometeu Moderno, da obra Prometeu de Ésquilo, grande escritor da tragédia grega. Mas abordaremos isso durante o podcast, pois tem tantos temas interessantes dentro dessa temática. Então, vamos começar com um breve resumo sobre o livro, sobre o enredo, e após a gente vai detalhando um pouco melhor sobre cada uma das partes do livro. Mas, basicamente, o Frankenstein é um romance em que nós temos um personagem principal, que é o Victor Frankenstein, e ele é um cientista, certo? Então ele é um estudioso, e a busca de todo o propósito dos estudos dele é que ele possa estar aprendendo a criar uma forma de vida. Então ele vai começando a estudar alquimia, e aí depois ele começa a entrar no mundo das ciências naturais, e ele sempre teve em mente a ideia de criar uma vida. E aí ele vai atrás, realmente estuda, e ele cria o que é conhecido no livro como simplesmente criatura. Então, através de partes de corpos que ele coleta no cemitério, ele vai juntando, ele forma um projeto de ser humano, que não é necessariamente um ser humano, mas é uma reconstituição de várias partes de corpos diferentes, e ele consegue trazer vida a esse corpo, né? E aí fica conhecido como criatura. Então, por contrário do que a gente possa pensar, essa não é uma vitória para ele, apesar de que era algo que ele vinha buscando, e ele fica completamente horrorizado com o que ele cria, né? E ele tenta fugir de todas as formas. E aí o resto do enredo vai ser a relação que ele cria, ele, Victor Frankenstein, cria com a criatura que ele deu vida. Então a criatura, ela tem a própria autonomia, ela tem suas atitudes, ela também vai sofrer consequências das suas atitudes, e tudo com base na criação do Victor Frankenstein. E ao longo do enredo a gente vai ver um detalhamento muito forte de como é essa relação, principalmente quais são
analogias que a gente pode tirar disso também. A história inicia de uma maneira muito peculiar. Já que esperamos, né, ler algo sobre o Dr. Frankenstein, esperamos que comece algo já na ação, na narração, né? E que isso vá nos mostrando e ambientando com o local que ele supostamente trabalha. É isso que o imaginário geral se tem, né? Pelo menos foi isso que eu tive a impressão ao iniciar essa leitura. Só que, como eu disse, a história começa de um jeito bem diferente. Pois, a princípio, é uma história epistolar, tal como os sofrimentos do jovem Werner. Começamos vendo uma carta, tanto que o meu título é Carta 1. A carta, que rapidamente vamos descobrindo que não é do Frankenstein, nem de nenhum personagem famoso, né? Até então, fala sobre um homem que está em busca de aventuras. Ele é um navegador que está querendo até ir aos confins do mundo para descobrir sobre essas coisas que ele leu nos grandes livros, as coisas que ele leu nos livros de seu tio. E nós estamos ali acompanhando essa transmissão de cartas entre ele e sua irmã que é bem preocupada com tudo que vem acontecendo com ele. Esse personagem, que vai ser o Walton, será de extrema importância no final da história, como quem já leu já sabe, mas por hora nós vamos primeiro entender para onde essa história está indo por meio dele. Em suas primeiras 4 cartas que introduzem o livro, nós vamos descobrindo como foi essa aventura de ir para vários países, reunir uma certa tripulação para o seu navio, e o medo, e a gente vai vendo o medo dessa irmã, né, de que possa acontecer algo. Não que a irmã fale nas cartas, nós só vemos um lado da carta, mais uma vez, tal como o sofrimento de Jovem Werner, nós só vemos a escrita dele, né? Mas pela escrita dele, nós pressupomos que há uma preocupação da irmã. E, em certo momento, ficamos sabendo que ele foi até o extremo do mundo, em algum dos polos, que agora não vou lembrar qual, mas nós sabemos que ele está numa região muito gelada, muito inóspita para o ser humano. Ele busca encontrar algo, busca uma grande aventura, algo que ele viu nos livros. Em certo momento, andando por perto das geleiras, ele vê, ele, ele e sua tripulação vê ao longe uma criatura gigantesca em cima de em cima de um tipo de trenó puxado a cachorros. Eu lembro que quando eu li essa passagem, ficou até um pouco engraçado. Não sei se pra vocês foi assim. Foi até um pouco engraçado, assim, né? Um cara gigante assim, um treinado de ser humano, bem pequenininho assim. Puxando, os cachorros puxando ele assim e tal. E logo após isso, ele veio um homem também no trenó, sendo puxado pelos cachorros. Só que esse homem tava todo acabado e tal. Pouco tempo depois, como eles estavam em um local onde a geleira se movimenta, ou seja, sempre a quebra de geleiras, movimentação das águas, enfim, coisas naturais que podem acontecer com os viajantes. Nessa quebra das geleiras, nessa quebra do gelo, o homem que vinha atrás acaba por se desequilibrar e cair na água. E pedir socorro, né? Ele pede socorro à tripulação do navio que vê. E a tripulação não ia deixar um homem morrer assim. Eles vão lá, resgatam o homem, e esse homem não é ninguém mais, ninguém menos do que Victor Frankenstein. Achei interessante essa parte porque o Frankenstein ele é meio durão, né? Até o Walton achou estranho que o homem naquela condição, já velho, lá perdido, estava quase morrendo. Quando eles pediram para ele entrar no barco, se não me engano, ele perguntou para onde eles estavam indo, né? Assim, tá, mas para onde vocês estão indo? Ele achou estranho que naquela condição o homem ainda tinha a força, ou sei lá, a audácia, né? De perguntar para onde estava o navio e de se questionar se ele deveria entrar ou não. Numa condição de emergência, ele deveria só ir. Mas acho legal porque isso mostra muito de quem é esse senhor que a gente está vendo agora, né? Um homem que é muito ambicioso, que sempre teve ali um objetivo a cumprir, sempre foi muito forte, de alguma forma. O Frankenstein, quando começou a conversar com o Walton, o assunto meio que começou falando de estudos e leituras. Então, assim, isso fica claro pra gente, que aquilo que Frankenstein estava contando, é lógico que era a história dele, mas era na tentativa de convencer o Walton a não repetir os mesmos erros que ele, né? Sim. Então, assim,
Isso é legal porque muda também toda a perspectiva de onde o Frankenstein fala, que ele não está só contando a história, ele está contando a história com um objetivo, né? O objetivo explícito de não fazer o Walton ficar, como é que é? Encantado demais pela ciência, pela alquimia, e acabar caindo no mesmo erro que o Frankenstein. Entre as cartas do Walton e sua irmã, percebemos a sua ambição, né? Como eu já falei. O próprio Walton até fala, por certo momento, que queria alguém, um amigo que o reconhecesse, que o entendesse. Claramente ele já estava bem enfeitiçado pela aventura, pela ciência, pelo descobrimento, né? A ponto dele ter esse pensamento. Mas quando o Victor Frankenstein descobre, que até então a gente não sabe que é o Victor Frankenstein, a gente tá falando por aí, a gente já leu, né? Mas a gente não sabe ainda que é ele. Quando o Victor Frankenstein descobre que ele é um cara do estudo, que também é enfeitiçado por aprender, tal como o Victor era quando pequeno, ele fala assim, não, você não pode cair nisso. É quase como se fosse algo quebrado. Ali demonstra que o Victor Frankenstein está num sofrimento grande. Porque, aparentemente, a início, ele não quer abrir, ele não quer se abrir, ele não quer conversar. Ele não quer estar assim. Só quando ele percebe essa demanda, ele fala assim, caramba, não posso deixar que ele caia nesse sofrimento eterno como eu estou agora. Logo após isso, vamos ver uma certa mudança estilística na escrita, porque o autor nos conta que tá complicado, as coisas estão acontecendo lá, o mar tá meio violento, tá meio difícil, é um lugar inóspito, e o seu novo hóspede tem uma história muito interessante para contar. E essa história começa a ser narrada. Quando a história começa a ser narrada, narrativamente entendemos que a história que estamos lendo é a história que o Walton escreveu, certo? Para sua irmã. Então, a história do Frankenstein, o livro, que fica entre cartas, né? São 5 cartas. A 1, a 2, a 3 e a 4 a gente vê no início. E depois vem a história completa, com 20 e poucos capítulos. E depois vem a carta 5. Então, é como se esse livro fosse um anexo da carta que o Walton está mandando para a sua irmã. Isso é bem interessante, porque me lembra muito aquela questão do Morros Vivantes, que a gente vê histórias dentro de histórias. Nós vemos pelos olhos de um cara que tá chegando na cidade lá, ou tá chegando na casa do Morros Vivantes, aí ele vai ouvindo a história por uma empregada, a empregada vai contar que lê uma carta, né? E assim vai. E essas narrativas vão se entrelaçando e nós não percebemos essa mudança. Quer dizer, nós percebemos, claro, essa mudança, pois é pontuada pelo autor normalmente, mas nós não sentimos isso não nos tira da história. Frankenstein é a mesma coisa. A história começa a ser contada e nós estamos acreditando naquilo. É bem interessante porque a história é contada realmente como se fosse alguém contando. Só que alguém muito detalhista, né? Porque vai ter diálogo, vai ter resposta, vai ter sensações, vai ter a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Então, é essa mistura da literatura com uma coisa bem oral, né? Só que em forma de escrita. Isso. E no final a gente fica sabendo, inclusive, que o próprio Frankenstein incrementou a narração do Walton, né? Porque inclusive ele falou alguma coisa assim, já que é para ser publicado, né? Já que você está escrevendo isso aqui vai ser conhecido no futuro, então pelo menos vamos fazer direito. Foi nesse sentido assim. Então ele acrescentou várias coisas, acrescentou mais detalhes, ajudou o Walton a expressar certas coisas, enfim. Nessa parte eu pensei, tá inventando tal coisa ele aí. Eu pensei isso também. E, inclusive, sim, isso aí que você falou é bem legal. Alguém, aliás, fez a comparação com aquela matrioska russa, né? É uma história e dentro tem várias outras histórias. Então aí a gente vê as mãos e os olhos de todo mundo. Do Walton, que tá vendo tudo aquilo, do Victor Frankenstein, do monstro também, que vai contar a história de uma família lá no interior, a Saf, né, aquela menina. Então, enfim, são várias pequenas histórias que ficam entrelaçadas. É muito legal também, fala muito sobre a composição narrativa, né, que a Mary conseguiu criar e como ela conseguiu tecer, né, todas essas histórias e construção de personagem, cenários, tudo. Bem legal. Inclusive, o Drácula do Bram Stoker também é escrito dessa mesma forma. Então a gente pode pensar realmente que foi uma estrutura que a Mary Shelley fez de uma maneira muito boa e que, de certa forma, se manteve para esse gênero especificamente, né? Então, esse é assim, o Drácula é assim, o Morro dos Ventos Uivantes é assim também. Então a gente já vê esse padrão que, querendo ou não, é um padrão que combina muito, né, com o gênero em si, com o suspense que a gente cria, com o drama que existe entre os personagens, fica bem legal.
influenciou muito esse romantismo gótico, e se a gente pensar bem, né, isso levou mais à frente, tendo em vista que ela é a mãe, por assim dizer, da ficção científica, né? Ela foi o primórdio da ficção científica, quando pensou na criação da ciência, em uma mudança da realidade, né, de forma quase fantástica, e isso, de certa forma, influencia outros escritores mais à frente. Por exemplo, um H.P. Lovecraft, que escreve também em relatos, né? Não tão detalhados assim, um coisa dentro do outro, mas escreve. Ou então até outras formas de ficção científica, que é sempre assim, são coisas de jornais, né? São relatos de jornais. Eles gostam muito de fazer, tipo, relatório do capitão tal, sobre esse acontecimento. Aí, relatório, sei lá. Esse cara viu isso, aquele viu aquilo. E nós vamos montando essa história na nossa cabeça, né? Eu acho que, talvez esteja forçando, mas eu acho que é possível que tenha essa influência, assim, em toda a ficção científica, eu diria. O Frankenstein, então, ele começa a narrar que ele era meio autodidata, né? A família, assim, parecia que eles não tinham tanto estudo assim. Ele, inclusive, disse que a falta de estudo pelo pai, o pai devia ser um leigo, provavelmente, né? Isso prejudicou ele. Porque ele diz assim, que quando adolescente, ele se interessou muito pela alquimia. Então ele lia autores como, por exemplo, Paracelso e o Agripa, né? Cornélio Agripa. E ele se encantou com aquilo ali. Ele, inclusive, narra depois que se o pai dele tivesse um entendimento assim, mais moderno da ciência, poderia alertar ele contra o perigo de se envolver com esse tipo de ciência. Mas ele disse que não teve essa orientação, então ele engendrou nesse assunto aí e só foi ser confrontado lá na frente quando ele estava na Universidade de Ingolstadt, Sim. Alemanha. Essa é parte interessante porque ele fala assim, que ele estava de férias, né? Aí ele encontra um livro, aí o pai dele fala assim, isso é besteira, isso aí já é ultrapassado. Ou seja, o pai dele tem até uma certa noção, né? Tipo, por cima assim, de que aquilo não servia. Mas ele não tinha argumentos, né? Ele tava naquele senso comum. Aí ele fala assim, se meu pai soubesse de verdade aquilo ali, poderia ter me explicado e eu não teria entrado por esse caminho. Uhum. É engraçado que tem uma transferência de culpa aí, como o monstro vai fazer com ele, né? As coisas se repetem. As coisas se repetem. Algo a se pensar. É cíclico. E aí, o homem é filho do homem. E aí, quando ele tinha 17 anos, ele resolve ir para a universidade. Então, os pais mandam ele para a Alemanha. E antes dele partir, a mãe dele falece. Então, lá no ambiente tranquilo, onde ele vivia no interior, em Genebra, ficava o pai, os 2 filhos menores, né, que eram irmãos do Frankenstein, e uma moça, que era Elizabeth. Essa moça, ela era tratada como prima, pois quando os pais do Victor já o tinham, né, em uma certa viagem a encontraram, né, ela estava lá numa região onde tinha muita gente pobre, onde os pais do Victor costumavam ir para ajudar, pois os pais do Victor, apesar de não serem exatamente intelectuais ou grandes estudiosos, mas sim eles tinham uma certa diferença do que a gente acharia que deveria chamar a adotada de irmã, não, ela é adotada como prima e vai chamar os pais do Victor de tio, né? Eu acho interessante como é bem sutil no início, mas é bem importante para a história, como o Victor vai explicar a primeira vez que a viu, né? Falou que era coisa maravilhosa, parecia um anjo, né? E desde então sempre quis protegê-la. Essa coisa da proteção, da relação entre os dois. Da relação entre os dois. Eu até achei por um momento que ia ser algo entre eles que ia desencadear a história. Sim. Foi nessa hora aí que eu até mandei uma mensagem pra Joel de como eu lembrei do Morro dos Ventos Vivantes, do Heathcliff e dela. Então isso também me fez pensar que alguma coisa de ruim sairia diretamente daquela relação. E aí o Victor Frankenstein, chegando lá na universidade, ele é confrontado pelos mestres dele, né? Até achei muito interessante a forma como acontecia o ensino lá, uma coisa totalmente diferente acontece hoje. Ele tinha aulas particulares, digamos assim, momentos de conversa com esses mestres. Eles discutiam assuntos altíssimos, né? E era uma forma também de ver qual era o nível dele, né? Já que ele era um autodidata, ele se educou sozinho, é uma maneira de nivelá-lo também. Então, a primeira pessoa com quem ele falou foi um professor que, nossa, criticou demais, assim, a alquimia e já, de maneira irônica, assim, meio arrogante, já indicou que ele deveria fugir, né? Que era cilada. Não deveria continuar nessa viagem aí, porque daria problema. Mas um outro foi um pouco mais simpático, mas mesmo assim, ele
deixou de lado os estudos. Então, por um bom tempo, ele passou a estudar os mestres modernos e deixou de lado a alquimia. Essa coisa dos professores ouvirem ele antes, né, conversarem com ele antes, é algo bem interessante e me lembrou o Jovem Torles, do Robert Musil, que escreveu o famoso livro O Homem Sem Qualidades. Acho que alguns ouvintes podem conhecer esse livro, apesar do Jovem Torles ser mais desconhecido. Mas enfim, o fato é que tem essa coisa da escola, né? Essa coisa da universidade e tal, e que há um contato com o professor, e o professor vai testando, vendo qual é o potencial do menino aí. Tanto que esse segundo professor, que o cara falou, talvez tenha visto, ele não sabe o que ele tá falando aí, porque isso é tudo ultrapassado. Mas se ele aprender sozinho, deve ter um potencial nesse menino. Vamos botar ele pra estudar. Sim. Bem Dark Academy, cara. Verdade. Aí, agora eu não lembro se ele voltou pra alquimia, eu tenho a leve sensação que sim. Ele faz que nem a gente. Ele finge que acredita, né? Não, É. ele aprende, mas ele mantém pelo jeito, né? É porque ele não entra em detalhes, isso é uma coisa interessante. Ele não entra em detalhes sobre como ele chega ao experimento dele, né? Então a gente não sabe exatamente se aquilo foi alquimia ou aquilo foi ciência. Até porque ele não podia contar o segredo pro Walton, né? Uhum. Ele estava contando essa história pro Walton, que tinha uma grande probabilidade de repetir o que ele fez, que era todo doido da ciência também, queria mudar o mundo, enfim. Então ele omitia todos os detalhes. Só falava as coisas ruins, né? A parte nojenta do processo. Sim, pois é. Até parece que não teve prazer, né? Enquanto fazia. Porque pra ter feito até o fim. É até meio estranho, assim, a forma que acontece. É muito rápido. Tipo, do nada, ele tá um dia tá fazendo assim e outro dia já tá pronto a criatura. Então a gente não tem muito detalhe. E ele fala, assim, tem até uma parte que eu marquei, que ele fala assim, que ele aspirava a coisas maiores do que só o que a química e a física moderna conseguiam alcançar. Ele queria trazer a vida, exorcizar demônios. E quando ele não conseguia fazer isso, ele atribuía essa falta de sucesso à sua inexperiência e não à não existência dessas coisas. Então, nessa parte, me fez parecer que ele parou de acreditar nessa coisa mística e, por meio da ciência, trouxe a criatura à vida. E isso, para mim, faria mais sentido dentro da história, porque não há algo de muito. Não há quase nada de místico, né, no livro. Não tem coisa assim, exorcismo, demônios e tal. Porque essa questão que o monstro vai ter é uma questão muito humana. E seja na alquimia, seja na ciência natural, o estudo dele era sempre voltado para o início das coisas. Ele queria descobrir as origens da vida. Então existia sim os segredos metafísicos que ele queria investigar, mas o ponto central dele era um elixir da vida. Que chave que existe para dar play nessa máquina que é o ser humano. Então ele direcionou os esforços para descobrir a origem da vida com o objetivo de replicar, né? Ele não queria apenas entender, mas ele queria aplicar também e criar um novo ser humano do nada. E, aliás, além de criar um novo ser humano, o objetivo dele era criar um elixir da longa vida. Então, ele queria uma espécie de pedra filosofal, né? Muito ligado com a alquimia também, não tem jeito. Que era para, de certa forma, extinguir toda a doença do homem e que ele pudesse fazer com que os homens vivessem para sempre sem que houvesse violência. Tipo assim, ninguém morreria a não ser em casos de violência, entendeu? Então ninguém morreria por morte natural, digamos assim. Doenças, nada disso. Karen falou em Pedra Filosofal, abre aspas aí para aqueles que conhecem Fullmetal. Quando eu comecei a ler Frankenstein, eu pensei, caramba, tem umas coisas aqui a ver com Fullmetal, né? Assim, volta à vida, não sei o quê. Aí essa coisa da Pedra Filosofal, da imortalidade. E lá na frente, a gente descobre que o nome do pai do Victor Frankenstein é Alphonse, que é o nome do personagem principal de Fullmetal. Então tá aí, quem quiser achar que isso é uma referência, não tenho certeza, mas foi interessante. Ei, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Que vontade que deu de estudar e que vergonha que deu na minha cara. É verdade. Quando eu lia as descrições dele sobre conhecimento, sobre aplicação, meu Deus, eu me senti uma inútil. Eu também falei isso pra cara, e o cara deu vontade de estudar, pô, quando eu vi ele, mano. Deu vontade de estudar, eu falei, não, pô, sem condições, pô. Tô fazendo o que da minha vida? Pois é, exato. Esse processo de criação da criatura humana, de laboratório, ele
aquilo que o Jess comentou antes, não tinha nada de místico nesse assunto. Ele se tornou muito, muito, muito naturalista, digamos assim. Ele até cita que um cemitério nele não causava nada. Ele era totalmente insensível à vida nesse sentido simbólico, filosófico, não sei o quê. Para ele, aquilo lá, o cemitério, por exemplo, era um simples depósito de corpos privados de vida que, de repositório de força e beleza, haviam passado a pasto dos vermes. Então, assim, ele chegou num ponto que ele, para criar essa criatura dele, ele cavava as covas, né, no cemitério em busca de pedaços de corpos que ele costurava, literalmente. Ele costurava e juntava tudo isso de corpos diferentes para criar esse monstro, né, que virou depois. Uhum. Então ele narra assim com poucos detalhes, só que é bastante explícito esse asco, né, que tinha essas atividades. Mas ele fala, inclusive, que esse asco ele só sentia agora, quando estava contando pro Walton. Porque no momento, enquanto ele fazia isso, era como se ele fosse absolutamente cego à sensação que essa nojeira causava nele, porque ele estava tão concentrado na obra que, enfim, ele estava ali envolto numa espécie de mágica, né, que aquela ação causava, e que ele nem parava para pensar no quanto aquilo era repugnante. Sim. Isso aí é interessante porque eu fico pensando, em que nível de desumanização o cara chegou a ponto de fazer esse tipo, né? Pelo menos naquele momento. E às vezes eu acho que isso não passou. Porque lá quase no final do livro, em certo momento que ele vai ser preso, né? Como a gente sabe. Ele vai sair da prisão, ele vai chegar isso mais na frente. Mas só pra citar aqui, porque faz todo sentido agora. Ele vai ser preso, vai sair, e o pai dele tá muito preocupado, porque não sabe o seu segredo. E fala assim, vai conversar com o pessoal e tal, né? Socializar. Aí ele fala pra gente, né? Como assim, pensamento. Eu não queria socializar. Eu não quero saber desses humanos. Ele fala, tipo assim. Uhum. Aí ele bota uma vírgula e fala, não, não, não. É claro que eu gosto dos meus semelhantes. Tipo, é como se ele estivesse desculpando o seu próprio pensamento. E não querer saber dos humanos. Ele tá tão perdido nisso que ele não tá mais ligando pra humanidade. Se bem que o fato da sua desgraça final, foi pensar na humanidade, né? Então tem essa duplicidade aí. Bom, e depois de vários meses desse processo de criação, ele chegou ao resultado final. E lógico, não foi nada do que ele esperava. A criatura tinha em média 2,5 metros de altura. Ele tinha uns olhos aquosos. Os cabelos tinham um negro luzidio e como que empastados. Ele tinha dentes em um branco imaculado. Só que a expressão era horrenda. Parecia que os olhos estavam diluídos nas grandes órbitas e a pele apergaminhada e os lábios retos de um roxo enegrecido. Então, ele, quando a vida chegou naquela criatura, ele simplesmente se assustou. Então ele diz, eis que, terminada minha escultura viva, esvaía-se a beleza que eu sonhara, e eu tinha diante dos meus olhos um ser que me enchia de terror e repulsa. Isso me lembra quando a gente tá fazendo um projeto, né? A gente tá falando, qual é o projeto disso aí? Aí você sabe que tá uma merda. Tá horrível aquilo lá. Só que você tá sonhando que vai dar certo. Aí quando chega no final você vê que tá horrível. Desse jeito. Você se nega a reconhecer, né? Só quando o negócio é feito. Victor Frankenstein, ele simplesmente foge. Ele não conseguia enfrentar aquela situação, aquele monstro que ele tinha acabado de criar. Então ele precipitou pela porta e correu pro dormitório dele. Cansado, né? Dormiu e teve um pesadelo. Ele sonhou que a Elizabeth, que era aquela mocinha, né, que vivia com eles, estava passeando pelas ruas, ali onde ficava a universidade dele, e ele a abraçou, e de repente os lábios dela adquiriram a lividez da morte. As feições se contraíram e ela meio que se transformou no cadáver da mãe dele. Então ele de alguma forma misturou tudo aí na cabeça dele, ele viu ali o terror da morte, né, que ele de alguma forma reconheceu quando criou esse monstro. E o pesadelo, de alguma forma, foi uma espécie de presságio, né? Como a gente sabe depois que vai acontecer com a Elizabeth. Mas enfim, acontece que ele acordou num sobressalto. E aí, suando, muito nervoso, ele olhou pela janela e viu o monstro que ele tinha criado. Então o bicho meio que conseguiu escapar, né, do local. Apareceu ali na janela. E ele pela primeira vez encarou o monstro vivo. E ele muito assustado, né? O monstro estava de olho aberto, estava encarando ele, e ele murmurou alguma coisa e sorriu, né? Não dá nem pra imaginar que sorriso era esse, mas enfim. É legal a gente ver aí que tem a gente que reforçar que não é um monstro verde, né?
como no cinema, ou como ficou popular, né? O monstro verde com um negócio no pescoço, cara de bobão, claramente querendo dar um ar de bondoso a ele, ou de incompreendido, mas aí ele vai discutir sobre isso também. Só que ele não é isso, né? A gente tem que imaginar ele como uma criatura, a famosa coxa de retalho, né? São retalhos construídos assim. E a cabeça dele deve ser a pior possível, porque assim, você pode botar um braço e costurar e tal, mas se ele tava querendo construir parte por parte, talvez a cabeça dele seja muito louca. Deve ser costurado de lado, na cara, nariz. Sim, é assustador. Uhum. Parece que ele também não tinha muita pele, né? Parece que em algum lugar ele cita que o músculo dele era muito aparente. Não devia ser uma pele muito fina. Enfim, coisa horrenda. Horrenda que se você visse, você ia sair correndo, não ia achar um cara legal. Foi o que aconteceu. Pior que a narrativa popular sempre trata ele como um bestão, assim, que quer ter amigos, mas não consegue, né? Bom, ele depois disso cai numa febre terrível. Meio que aterrorizado por tudo que aconteceu, ele fica acamado, literalmente. Detalhe que antes dele apagar, né? Depois que ele viu a criatura sorrindo lá, coincidentemente o amigo dele, Henry Clerval, conseguiu chegar na cidade. É dito pelo próprio Victor Frankenstein que o Henry Clerval sempre foi amigo dele, desde pequeno, desde muito jovem, eles eram amigos. E o Clerval queria muito ir para a universidade, ele queria estudar letras, né? Ele gostava muito dessa parte da literatura também. Só que o pai do Clerval não permitiu. Anos depois, né, já alguns anos que o Victor Frankenstein está estabelecido na universidade, o Clerval chega e, exatamente na hora que o Frankenstein está desesperado porque estava fugindo do monstro. Pelo menos ele não encontrou o amigo dele, né, cortando seres humanos e colando os pedaços. E foi uma grande ajuda, né? Ele sempre chegava em boa hora. Tanto é que ele ficou vários meses acamado, o Frankenstein, e durante todo esse tempo foi o Clerval, o único enfermeiro dele e que cuidou dele o tempo todo. Sim. E ele cai nessa febre aí, nesses delírios, bem a la Raskolnikov, como a gente falou aqui. E ele passa alguns meses nisso, e o pessoal da família foi muito preocupado com ele, né? A gente vê essa preocupação nas cartas, nessas cartas que são relatadas. O Clerval fica respondendo por ele. Até o momento que ele se sente melhor, né? E engraçado também que isso fica um pouco implícito, mas aí a gente pode até conversar sobre isso agora, que ele tava no final do curso, né? Pelo que eu entendi. Porque ele passou alguns meses lá e vai embora, e tipo, acabou o curso. Não dá pra saber o que aconteceu. Ele pegou o diploma? Foi laureado? Eu acho que sim, ele finalizou os estudos. Aí foi longe. Tem até uma cena que eles estão conversando, que ele fala assim, o professor dele fica chamando atenção pra essas coisas que ele não queria mais ouvir, né? Porque quando ele acorda e passa um tempo lá, eles passam um tempo antes de voltar pra casa, eles passam um tempo lá passeando, o Clerval fica estudando e tal, e eles vão visitar um professor, o professor mais chato. E esse professor fica falando sobre conceitos elementares da química física e que o ajudou a construir a criatura, ou falando sobre os instrumentos da química, né? E o professor fala assim, esse menino aqui é um gênio fenomenal. Sei nem por que ele tá se fazendo doido aí. Porque, né, ele fica meio com medo disso aí, fica meio nervoso. Porque ele é um cara, tipo, pelo que aparenta naquele diálogo, parece que ele chamou atenção na universidade. Um certo dia, Victor Frankenstein recebe uma carta de seu pai. Nesse ínterim, ele já tinha recebido uma carta de Elizabeth pedindo novidades, porque assim, o Victor passou meses e meses lá internado, né, digamos assim, sem poder se mexer, muito mal, e ele tinha prometido à família que escreveria com frequência. Dá pra ver que eles tinham uma boa relação, né? Eles eram muito unidos, enfim. Elizabeth escreveu pedindo notícias, ele conseguiu responder, só que pouco tempo depois o pai escreveu contando uma notícia desesperadora. Então o pai conta para o Victor que o irmão mais novo da família, que era o William, ele foi assassinado. Nas primeiras linhas da carta ele já conta essa notícia e ele vai correndo para Genebra. Ele já estava um pouco melhor de saúde e aí, sabendo da situação, né, de como a família estava abalada. Aliás, a Elizabeth, ela tinha se culpado porque ele tinha saído para passear com ela e de alguma forma ela foi negligente, não se atentou. Ela, se não me engano, ela cochilou na beira de um lago e aí ela estava muito mal por causa disso. Então, tanto é que quem escreveu foi o pai. E aí o Victor vai correndo para Genebra para cuidar da família, para ver o que tinha acontecido, enfim. A Elizabeth estava se culpando também, não só porque ela estava vacilando, né, não prestou atenção, porque ela deu a correntinha que pertencia à mãe deles, né, para o William usar. E como o William morreu,
e ele morreu sufocado e foi roubado, aparentemente, pois a correntinha não estava mais com ele. Então isso levou a Elizabeth a acreditar que ele só foi assassinado pela correntinha, né? Foi tipo um latrocínio. Matou e roubou a correntinha. Então ela fica se culpando nisso. Além de que, enquanto eles estavam na estrada, o Ernest e o William vão correr na frente, o William se perde. E o Ernest volta perguntando cadê ele. Eles passam a noite inteira procurando, até que encontram o corpo do menino lá, morto ao chão, com o pescoço, né, As marcas. marcado por isso, e sem a correntinha. Ao saber desses detalhes da morte do William, o Victor rapidamente se lembra do monstro. E como a gente sabe, o monstro está solto aí, perambulando pelo local, e sempre na cola do Frankenstein. Como é o criador dele, né, ele é de alguma forma aficionado por esse criador. Então ele fica perseguindo ele. É lógico que ele tem os motivos dele, logo a gente vai descobrir, mas ele tá sempre perseguindo o Frankenstein. É uma espécie de sombra aí, todo lugar que ele vai, o monstro tá lá também. Agora eu queria saber como é que foi que ele chegou a essa conclusão. Porque assim, quando ele tá contando a história, beleza, né? Já se passou o tempo, então retroativamente, ele consegue construir a história, pensar assim. A gente entende porque ele pensou assim. Mas na hora, como é que ele chegou a essa conclusão assim? Não, foi o cara, foi o bicho, pô. Tipo, ele tava muito paranoico. Apesar de ser ele, tipo, ele não tinha prova nenhuma que era o monstro, sabe? Bem semelhante à descrição da própria Mary Shelley, né? Ela disse que, com base naqueles pesadelos que ela tinha, a ideia era que sempre tinha alguém acompanhando, sempre tinha alguém que estava ali próximo, né? Que causava uma certa angústia nela, mesmo que ela não estivesse nem vendo qual que era essa pessoa, esse ser. E aí parece que ela colocou isso no livro também, dentro das perspectivas, dentro do sentimento do Victor Frankenstein. Ele, de fato, estava paranoico, mas ele meio que tinha a intuição de que aquela criatura estava perseguindo ele de alguma forma. Ele sempre estava por perto. Mas aí o Victor Frankenstein vai saber de uma notícia ainda pior. Descobriram que a Justine, uma menina que também trabalhava na casa, né? Pelo jeito a família dele era bem afetuosa, bem caridosa. Então, além de permitir a prima dele, a Elizabeth, que a gente vai logo descobrindo que existia uma relação amorosa entre eles, e é normal, já que eles não são considerados irmãos, né? São primos. E é até do gosto da família que eles se casem. Além dela, também vai ter essa Justine, que é a outra menina que foi abandonada pela mãe, que a mãe não gosta muito dela, e acabou por ir morar na casa, junto com o Victor, com o William, com o Ernest e a Elizabeth e seus pais. E ela é bem querida na casa. Quando se descobre que a correntinha que estava com o William quando morreu está no bolso da Justine, toda a culpa cai em cima da Justine. Todo mundo vai cair em cima, né, dela. A própria família que conhecia, a própria Elizabeth, que está sendo culpada por ter deixado a correntinha com o William, vai acreditar que é ela. E o Frankenstein fica pensando, caramba, mais um pra minha conta. Porque ele começa a se culpar. Se for o monstro, é culpa minha. Se a Justine morrer, será culpa minha também. E é isso que acontece. Exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que acontece. Esse livro é completo, pô. Tem até uma cena de tribunal, pô. É verdade. Uma não, duas, né? Sim, 2 ocasiões. O Frankenstein, então, ele faz tudo para absolver a Justine. Porque ele cria piamente que o verdadeiro assassino tinha sido o monstro que ele criara. Então ele vai falar com magistrados, e ele participa como testemunha no julgamento, de tudo, fez de tudo para absolver a pobre da Justine. Mas, infelizmente, sem sucesso. Ele, de alguma forma, estava num dilema de como abordar essa situação, porque apesar de ter certeza do verdadeiro assassino, se ele contasse, ele seria visto como louco. E assim, eu até achei meio estranho, assim, digno de questionamento essa abordagem do livro, porque, tipo assim, nesse universo, era possível, então, a criação de um ser humano a partir do nada. Mas, mesmo assim, era tão improvável como é no nosso universo, entende? Tipo assim, havia a possibilidade, mas isso era um assunto que nem se falava, ainda mais no interior de uma cidade, por exemplo. Então você pensa assim, qualquer tentativa dele de escrever o que ele fez e o monstro que ele tinha criado, com certeza ele seria taxado como louco. Então mesmo que ele tenha conseguido lá, era algo tão improvável como é pra gente. Sim, é verdade. O que me chamou a atenção também, nessa coisa desse dilema dele, é que eu senti assim na minha leitura, até marquei essa parte, não vou achar agora, mas eu marquei em algum lugar aqui, que, é claro, eu no lugar dele não faria o mesmo, né? Não sei se faria o mesmo, mas eu entendo, eu tenho empatia pelo momento dele ali. Ele queria salvar a Justine, mas ele também não poderia dizer porque é considerado como louco. Só que existe um momento ali que ele claramente tá justificando. Ele tá dando desculpa, ele fala assim, não, é porque vão dar como doido, né?
Ele não fala assim, deixa morrer, mas praticamente foi isso. Ele falou, ele deixou morrer. Porque ele não queria realmente arcar com essa responsabilidade. Inclusive, arcar com a responsabilidade é uma coisa complicada pro Victor Frankenstein. Tendo em vista que quando sua criação se levantou, ele saiu correndo. É verdade, né? Engraçado que não quero julgar ele, mas aqui ele não conta, né? Mas quando ele tá preso lá, ele conta todos os detalhes, não é? O juiz, ele Sim. faz de tudo pra ser absolvido. Então ele conta a história dele. É lógico que ele é taxado de louco, mas pelo menos ele tentou, né? Sim. Pois é. Mais uma vez, como homem do subsolo, né? Ele pensa, sofre sozinho, mas na hora de tomar as rédeas para atitude concreta no mundo, ele não tem o pulso. Essa consciência hipertrofiada é o mal mandado. Logo no final daquele que ele narra a morte da Justine, quem passa a falar agora é o Frankenstein direcionado ao alto, né? Ou então uma espécie de reflexão, de uma autorreflexão, assim, falando para si mesmo, pensando alto. Ele fala que aquele infortúnio ele passou à contemplação do profundo e mudo pesar de Elizabeth. Elizabeth ainda se sentia culpada daquilo e agora tinha mais uma morte nos seus braços, que era a de Justine. E também a dor do pai. Então, foi uma morte, foram dois pesos, né, repentinos, assim, o William e a Justine. Então, aquele lar que era tranquilo, feliz, de repente, passou a ser atormentado por essas duas mortes. E ele, assim, numa autorreflexão, diz claramente que aquele seria só o princípio, né, da torrente de males que viria decorrente dessa criação dele. Sim. Essa coisa que você falou agora, a contemplação dele sobre as pessoas ao seu redor, né? Ele até vai andar a cavalo nas montanhas. Isso leva até a próxima cena que vamos contar, que é um encontro bem interessante entre o monstro, né? Entre a criatura e o criador. Mas eu tô pensando nessa coisa da contemplação e de ele não ter tanta ação, né? Que é que tu falou, eu também concordo muito, né? No final parece realmente um homem do subsolo ali. Só que ao mesmo tempo parece contraditório porque desde o início a gente vê o Victor como um homem de ação. Ele não é só um cara de ajudar. Ele é tão de ação que ele foi lá e fez uma criatura. Ele é um homem que vai lá e faz, né? Apesar de ser um estudioso, ele tá lá no plano da ação também, muito forte. Só que depois que ele desmaiou, é que ele ficou mais medroso, por assim dizer. Mais recolhido, mais cauteloso com o mundo. A paranoia dele trouxe a cautela dele também. Eu acho que é um marco, né? Como Sim. se fosse uma virada de chave, não só no pensamento dele, mas no comportamento. Então, depois que ele se depara com aquilo, é como se ele sentisse o peso da responsabilidade que ele tem em estar criando um ser vivo, né? Principalmente um ser vivo que, a início, ali, a princípio, ele é indefeso. E é como que ele estivesse se colocando no lugar de Deus. Então, em algum momento, ele vai ter que sentir um peso tão grande quanto. E aí, a partir de... acho que é quando ele sucumbe, ele não tem mais força a ponto de assumir a responsabilidade e resolver. Ele vai tentando fugir, as coisas vão acontecendo, ele não tem controle de nada e dá no que dá, né, no final. Então ele sai de cavalo para andar, assim, nesse momento ele estava bem introspectivo, depressivo até, pela situação. A gente tem que entender que ele carregava uma culpa do tamanho do mundo, né? Porque depois a gente vai falar mais sobre isso, mas ele criou um assassino, né, de alguma forma. Então todas as mortes que o monstro causava caía sob a responsabilidade do Frankenstein. Então ele sentia um peso terrível. Ele saía, era uma região bastante montanhosa, então ele saía de cavalo, a pé, enfim. E em certa hora lá, ele obedece ao impulso do coração. Ele fala. Estava pouco triste e de repente possuído de uma intensa alegria. De alguma forma aquela natureza causou algum reavivamento nele, enfim. Então ele brada em alto e bom som para aquele vazio, né? Que a princípio ele estava sozinho. Então ele fala: ó espíritos errantes, que acaso por aqui andais vagando e em vosso leito não encontrais repouso, permiti-me esta pouca felicidade ou levai-me convosco, por mão amiga, para além das alegrias da vida. Então ele, logo depois de bradar isso aí, vê subitamente a figura de um homem em alguma distância, avançando em minha direção com velocidade sobre-humana. Então, assim, o monstro era grande, né? Como a gente falou, ele tinha 2,5 metros e ele andava muito rápido. Tanto é que mais pra frente eles vão passar meses e meses perseguindo um ao outro. Então ele apareceu. E aí, é nesse momento que eles vão ter a primeira conversa. Até então, Sim. Eles já tinham se encarado, mas agora a gente vai conhecer, de fato, quem é esse monstro. A gente vai descobrir que ele
tem boas capacidades humanas e sobre-humanas, né? Tanto físicas quanto intelectuais. Então eles vão ter essa conversa aí que é essencial para a história toda. É interessante porque há aí no Victor uma certa curiosidade mórbida, né? Porque ele sabe, mais ou menos, ele tem essa intuição de que é um assassino. Ele sabe que ali é uma criatura, mas a criatura fala assim: venha comigo até ali a cabana. E ele vai assim, tipo, ele fica meio desnorteado, mas ele vai. Ele tem essa curiosidade entre si. É até engraçado a primeira vez que o monstro fala, eu não entendi. Eu fiquei, caramba, o monstro falou. Eu não achei que o, que o monstro falava. E a princípio, realmente, o monstro não fala, né? Como vamos descobrir mais à frente. Então, o Victor pega seu cavalo, vê a criatura ir na frente e o segue de longe. Quase uma distância segura. Mas, ao entrar na cabana, eles ficam frente a frente. E é aí que a criatura, o monstro, aquilo, né, vai lhe contar a sua emocionante história, se for verdadeira. Se não fosse aqueles caras no começo dizendo que viu o bicho gigante e que também na frente não tivesse o Victor falando que foi destruído tudo e tal, pelo próprio Frankenstein, pelo próprio monstro, eu não acreditaria que o monstro existe, porque ninguém vê o monstro, tá ligado? Se você dizendo, ninguém vê o É monstro. mesmo. É tipo o fantasma de Hamlet. É. Boa, boa, boa. Eu lembro que eu pensei isso quando eu li. Bem lembrado, bem lembrado. Mas aí o álibi dele, por assim dizer, é no início, né? Que o cara fala: eu vi uma criatura gigante num trenó e outro homem vindo atrás. Sim. Mas no geral, só ele fez esse monstro, só, tipo assim, só ele vê as coisas. Tipo, só ele pensa nisso, né? Eu Tem lembro que ninguém. lá na frente, os vizinhos, os moradores locais ali, os aldeões, eles ajudam o Frankenstein a encontrar o monstro também. Eu não sei se eles com certeza viram, entendeu? Uma figura estranha, Não, alta, viram num não. trenó e Eles tal. acham que é a ilustração dele. Ele fala isso. Os aldeões acharam que era uma ilustração minha. Ah, é? Ah, E essa primeira conversa vai ser como uma grande discussão entre eles dois. É como se a criatura tem ali seu primeiro momento de voz, tanto para o Victor Frankenstein quanto para o leitor mesmo, né? É a primeira vez que a gente vai realmente ver o ponto de vista dele. E aí ele vai trazer todo o aspecto humano que a gente imagina. Então, Kipling vai relatar toda a dificuldade que ele tem, né, sido abandonado. E esse é, ele foi abandonado porque ele nasceu mal, não é porque tem gosto por matar ou algo parecido, é porque ele não teve nenhum tipo de orientação. E além disso, ele tem o nojo e a repulsa do próprio criador, entendeu? Então, ele vai, nessa conversa aqui, jogar todos esses pontos, realmente, e vai até falar, né, pro Victor Frankenstein. Como você se atreve a brincar com a vida? Então, a gente até vê um pouco mais na frente sobre o processo de aprendizagem dele, né? Ele acaba lendo alguns livros. Então, ele cria uma consciência muito forte, e aí quando ele relembra do próprio criador, ele sente toda essa... E justamente, né, esse desbalanço que existe. Você cria, você se torna responsável, mas você abandona, você cria uma sensação de nojo, de repulsa, e aí tudo isso vai impactar diretamente nas atitudes dele. Claro que não é o simples fato do Victor Frankenstein ter criado e ter abandonado que justifica tudo. E justamente aos dois pontos, né? Então o Victor, ao criar a vida, né, da criatura, ele chega a um outro patamar, assim, ele não... ele acaba excedendo, digamos assim, os limites do ser humano. O ser humano, por si só, né, ele só tem uma forma de criar vida e ele precisa de outro ser humano, basicamente. E aí ele não consegue aguentar humanamente esse fardo, essa responsabilidade. E aí ele acaba sucumbindo, né? Do lado tem a criatura que foi completamente abandonada, escorraçada, né, pela sociedade no geral. Ele não conseguia nem andar na rua, enfim, ele era xingado. Não tinha nenhum espaço possível. E nem o próprio criador, nem o próprio criador de direcionamento. Então a gente tem esses dois lados que nessa conversa vão enfrentar, né, digamos assim. E aí o direcionamento é que o próprio ouvinte aí possa ler, porque essa conversa é um dos marcos do livro e a gente não teria como falar sobre elas aqui. Mas é algo que eu achei interessante que me parece que o monstro, ele sofre do mesmo problema do Victor, né? A questão da consciência. Na verdade, o monstro sofre de um problema humano, que é a questão do sentido. Naquele momento, me parece que o próprio Victor não há sentido na vida dele, né? O irmão morreu, a mãe morreu há poucos anos, a Elizabeth, o amor de sua vida, está em profunda tristeza, seu pai também. Ele terminou a faculdade, né? Tipo,
E ele ainda tá com essa crise com a ciência. Então a ciência, que era aquilo que ele mais dedicou sua vida, até isso ele não havia mais sentido. Então o sentido da vida do Victor Frankenstein não há nenhum. E o monstro tá nesse mesmo dilema. Qual é o sentido da minha vida? Por que você me criou? Me criou pra me abandonar? Me criou e não deu sentido nenhum à minha vida, né? E isso é muito humano. Ele, ele reclama muito, digamos assim, da falta de uma família. Porque, como a gente sabe, aqui tem outra história que está inserida nessa narrativa do monstro, que é a história da família do Félix, da Agatha e do velhinho, que moravam numa casa e tinha uma fresta na parede e o monstro conseguia observá-los. Então, durante esse desenvolvimento dele, né, como a gente já falou aqui, ele passou vários dias, meses até, observando essa família, vendo como eles se comportavam, e foi por meio dessa família que ele aprendeu, digamos assim, a como se comportar, como é ser humano, digamos assim. E aí a gente vê uma das primeiras introduções ao assunto principal dessa história toda, que é um dos assuntos, né, que é a questão de nascer bom ou ser corrompido, né, ou já nascer mal, porque ele mesmo fala que aquela família vivia uma vida muito boa, muito digna, muito justa e bela de alguma forma. Eles eram muito bondosos, todos os dias eles se ajudavam. E o próprio monstro toma a iniciativa de ajudá-los, porque o monstro percebe que eles estão sofrendo de alguma forma. Ele percebe em Félix uma tristeza, uma melancolia, e percebe a Agatha e o velho pai, né, tentar tirar ele desse poço, digamos assim. E a criatura percebe que eles estão passando por dificuldades e ele toma atos de bondade para ajudá-los. Então, às vezes, ele deixava a lenha toda empilhada já na porta praticamente para que o Félix não precisasse sair. Ele abria o caminho, tirava o gelo para a Agatha poder passar para ir buscar água. Ele fazia esses pequenos atos aí de bondade, anonimamente, claro, porque ele sabia, né, que ele seria rejeitado de primeira se alguém o visse. Então ele parte dessa sensibilidade para ajudar essa família, né? Sim, ele também não sabia se comunicar ainda, né? Então ali É, ele só sabia grunhir. verdade. E o interessante aí é que, mais uma vez, né, a gente volta para aquela coisa da boneca russa, né? Cara, das histórias dentro da história. E aí, mais uma vez, a gente vê uma história sendo contada retroativamente. E, tipo, ele conta essa história de hoje, de quando ele tem uma consciência desenvolvida, né? Mas a gente sabe se foi Sim. exatamente assim ou ele tá criando essa história depois. Não que não aconteceu, mas o valor que ele dá a essa narrativa parece ser criada posteriormente. Mas isso também é normal do ser humano, né? Nós damos o valor à narrativa, à situação depois. Mas aí fica mais difícil, não é só uma memória deturpada, e sim um sistema de aprendizagem deturpado. Porque é o seguinte, quando você é criança, você não consegue lembrar daquilo, né? Você não consegue. Como é que você vai conseguir lembrar de algo que não foi simbolizado? Essa é uma questão que eu fiquei pensando. Mas mesmo assim, me impressionou como o monstro tem um senso de estética e beleza muito apurado, viu? As cenas são escritas por ele ali são incríveis. Não só a beleza que eu quero dizer no senso comum assim, mas, por exemplo, ele fala da menina, que a menina é muito bonita, né? Vai falando sobre a menina trabalhando, os traços dela e tal. Só que não é só essa beleza que ele vê, a beleza da mulher. Mas ele também vê a beleza do homem que tá trabalhando. Ele fala que o homem é bonito também. Mas o homem trabalhando, se esforçando pela família. Ou também a beleza da velhice. Ele fala muito sobre o rosto do velho lá. E a beleza da música, né? Que ele ficava de sentir a energia quase que transcendental que aquela música passava. Ele via a beleza naquela rotina simples, apesar do sofrimento. E até uma certa beleza nesse mesmo sofrimento. Ele Uhum. tem essa intuição muito, muito apurada. Ainda assim, não sei se essa criação foi posterior. Então, e é daí que ele parte a questionar o Frankenstein sobre a injustiça ou a maldade que existe na raça humana, porque ele se vê injustiçado. Assim, mesmo sem contato nenhum, ele tinha essa bondade dentro dele e ele deixa muito claro que ele nasceu com isso. Ele nasceu bom, disposto ao bem. E então ele ajudava essa família e a injustiça que ele sentia vinha do fato posterior, que é quando ele resolve aparecer para essa família. Então, como a gente falou, ele passou vários meses acompanhando, conheceu inclusive a história da menina árabe, né, que chegou. A gente acompanha a história todinha da família, do que aconteceu, da Safi, né, a menina. Sofia. E aí, aliás, ele encontra livros. Ele é um autodidata também, né? Ele até cita aqui o Paraíso Perdido, o Plutarco, inclusive os sofrimentos do jovem Werder, né? Sim, Ele cita. Achei ele legal. chorou Aliás, lendo.
Tá vendo? Olha, Só que nossa, ele o achou monstro ele chorou. muito sentimental. Ele se não entendeu. Ele entendeu o sofrimento, mas não entendeu o porquê. Ele fala isso. Aham, interessante. E para você que não ouviu nossos podcasts sobre o sofrimento jovem nerd, vale a pena ouvir depois que você terminar aqui. Vai lá. Alguns episódios antes tem lá. Tá bem legal, bem interessante. E só para fechar isso aqui, essa história, conversei com vocês por mensagem, é muito parecida com Don Quixote. Inclusive, a própria Mary Shelley, ela cita Don Quixote como uma inspiração. E aí tem direto, assim, a história da Zoraida, né? A história Uhum. da menina que é árabe, que quer ser cristã. E isso tem totalmente escrito lá, né? Como essa menina que é árabe, qual é o nome dela? Safi. A garota árabe, a Safi, ela teve uma mãe cristã e ela queria ser cristã também porque no cristianismo, segundo ela, havia maior liberdade, para a mulher, diferente da religião que ela estava inicialmente. Fica aí mais uma conexão aí literária. Quem lê Don Quixote vai pegar. A criatura, então, depois de acompanhar essa família, resolve dar as caras. Então ele separa uma tarde lá, ele já sabia da rotina todinha, né? Uma tarde em que os jovens, que eram 3 agora, a Safi estava morando com eles, a Safi, o Félix e a Agatha estavam fora de casa e que o velho estava sozinho. E por que o velho deveria estar sozinho? Porque o velho é cego. O velho, ele toca instrumentos, ele se comunica muito bem, mas já avançado na idade e ele não enxerga. Então, a criatura, como sabia que o problema dele era a aparência, que ele tinha desenvoltura suficiente para convencer alguém de que ele era capaz de dar uma boa conversa, enfim, ele vai até o velho cego. E ele sabia que não se assustaria. Então, ele consegue. Essa hora, eu não sei se foi pra vocês assim também, mas a gente começa a torcer pelo monstro. Sim, é exatamente isso. Inclusive, eu comecei a torcer mesmo pelo monstro que o cara falou, eu fiquei até empolgado com a história. Eu queria que fosse ter mais. Eu achei que, tipo, ele ia virar amigo do velhinho e tal. Eu achei que até a historinha interessante. E para você ver como que a história do monstro cativa, né? E, Uhum. inclusive, a gente se coloca no lugar do Frankenstein que tá escutando isso tudo, né? A gente começa a se perguntar como é que o Frankenstein tá se sentindo. Mas, de qualquer forma, a gente começa a cair na história do monstro e a gente torce para que ele consiga a simpatia daquela família que ele tanto amava, né? Ele deixa muito claro que ele era muito apegado àquela família e que ele se sentia um protegido deles. E também um protetor, né? Já que ele cuidava com esses pequenos atos. Enfim, mas eles não se conheciam. Então ele consegue falar com o velho, ele tem uma boa conversa até, dá para perceber que ele tem uma boa linguagem, tem conhecimento, né? Estudou bastante. E aí ele não diz o nome, não diz de onde vem, até porque ele não sabe, mas a conversa dura muito pouco. De repente, entra na porta o Félix, a Safi e a Agatha. E aquela conversa que tinha tudo para ir para frente, né? Porque o velho até então estava tudo bem ali. Os 3 começam então a espancar o monstro. Porque é lógico, uma criatura horrenda daquela, eles se assustam na hora. E aí começa a expulsar eles e a bater bastante. Inclusive, um deles desmaiou. Acho que foi a Agatha, desmaiou. Sim. E o Félix avançou firme para poder proteger, porque imaginou que o monstro estava fazendo mal ao pai dele, né? Enfim, e aquela família que ele tanto amava expulsou eles de casa de uma forma bem violenta. E ele até disse que o coração afundou no peito e ele se conteu. Ele tinha força suficiente para esmagar todo mundo ali, né? Ele era muito forte, era gigante, mas ele se conteu e fugiu. É engraçado que nesse momento a gente cria essa empatia realmente em cima do monstro. Até que nos deixa um pouco confuso lá na frente. Porque a gente vai ver essa mudança repentina no monstro, né? Foi o seguinte, ele era uma pessoa legal, né? Show de bola. Começou lá, gostou das pessoas, não matou as pessoas. Mas foi lá, né? Se revoltou, né? A gente vai descobrir que ele se revolta. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso, só tô orientando um pouco. Mas ele se revolta e vai lá e vai matar o irmão do seu criador, né? E depois quer conversar com o seu criador. E depois faz um pedido pro seu criador. E depois fica puto com o criador. O próprio Victor desconfia dele, né? Então a gente vê aí, eu acho, já vou jogando aqui, a gente vai poder conversa mais sobre isso no finalzinho do podcast. Mas que ele não é bom nem mal. Ele tá nessa dualidade aí. Mas que ele faz aquilo que ele tem vontade. Esse é o maior problema dele, hein? O problema não é a bondade e a maldade dele, mas sim a vontade dele, né? Já que ele não foi socializado, ele faz aquilo que ele tem vontade e pra alguém que tem muito poder isso é complicado. O monstro, ele passa por outras injustiças. Tem um momento que ele tenta salvar um menino que estava se afogando. E aí ele, de novo, quase
Ele não quase morre, né? Porque é muito forte. E aí, de novo, um adulto vem lá e começa a espancar ele, a desprezar. E aí ele vai mesmo que absorvendo todas essas acusações e ele declara guerra à raça humana. Não somente à raça humana, que ele julga ser mal e injusta, mas ao próprio criador dele, que considera ter abandonado ele. E assim, coloca a culpa no Frankenstein, né? Por não ter dado a ele nenhum propósito, nada. De onde que vem aquela citação, gente, de Paraíso Perdido, né? Acho que a própria epígrafe é essa. Parece perdido. Criou alguma coisa assim. Não Isso. pedi pra nascer. Adão É falando. igual os adolescentes, quando fala... Então, né, é exatamente isso. Eu fico pensando assim. Porque tem Não até a pedi pra síndrome nascer. do Frankenstein. Síndrome do Frankenstein é quando você acha que tá todo mundo contra você, que Ah, olha aí. cria um ódio contra tudo e contra todos, né? Mas essa citação é foda. Vale ser recitado em recitei. Pedi eu, ó Criador, que do barro festes homem, pedi para que me arrancastes das trevas. Paraíso Perdido, capítulo 5, verso 747, 745. É interessante que eu tava vendo, né? Fazendo curso do Pondé sobre pecados, né? E ele inicia focando muito sobre isso. Sobre como o primeiro pecado é a autoafirmação, né? Ele primeiro tem que ter um objetivo. E um ódio que se tem do Criador é de não ter dado objetivo. Porque basicamente estávamos nas trevas, né? Nesse vazio. E nós fomos tirados do vazio e colocados em um canto. Só que esse canto ainda não é um lugar existente, não é um lugar real, palpável. É como se fosse um trilho, né? Um trilho magnético. Que a gente tá preso em algo, mas ainda não tá pisando em nada. Ainda tá flutuando nesse nada ainda. E aí o medo da queda nesse nada que nos faz entrar em angústia, desespero. Essa falta de sentido que pode nos levar a cair no nada. Então, o homem, o Adão ou o monstro criado por Frankenstein, ele tem que se autoafirmar, né? A arrogância é a primeira coisa. Ele tem que se autoafirmar, ele tem que se rebelar contra o Criador. Ele tem que acessar a ciência, pois não há rebelião sem acesso à ciência. O fruto proibido é o conhecimento. Se não houvesse toda essa socialização, né, que o monstro vai ter com a família, não teria rebelião contra seu criador. Sim. Bom, a proposta do monstro, depois de contar toda a história dele, é que o Victor Frankenstein crie uma nova pessoa, digamos assim, que agora seja fêmea. Porque o monstro reclama muito que não tem companhia. Ele até chega a se comparar. Ele faz algumas referências, né, a Adão, ao próprio Lúcifer, né? E ele diz que Lúcifer, mesmo como um anjo decaído e desprezado, ele ainda tinha companheiros, digamos assim. Ele tinha uma legião ali que apoiava ele e que desceu junto com ele. E que nem isso ele tinha. Então ele fala que estava numa situação pior do que a do anjo caído, porque ele não tinha ninguém, absolutamente ninguém, que o acompanhasse, que o entendesse. Essa foi a frase que eu falei na abertura. Justamente, ele fala, se compara e vê que, na verdade, ele estava sozinho ali. Então, para ele, a relação lógica, principalmente com o que ele tinha lido, com o que ele tinha visto de experiência a partir da leitura, era ter alguém que compartilhasse a imortalidade junto com ele, né? E ele não iria achar isso em nenhum outro humano, primeiro, porque todos os humanos têm aversão a ele, e segundo, porque só ele seria imortal. Então, ele pede para o Victor Frankenstein fazer uma pose, né? Uma companheira para ele. E aí o monstro diz assim, ó, se você não criar fêmea, eu vou atormentar a sua vida pra sempre. Vou passar você por tormentos inimagináveis. Mas o Frankenstein concorda, extremamente contrariado, mas ele vai. Volta pra Genebra. Inclusive, nessa viagem, ele torna-se noivo da Elizabeth, porque como a gente já comentou, tinha uma promessa aí feita à mãe de que eles se unissem. E o pai comenta, né, ó, tá na hora, né, você tem que tomar alguma iniciativa e tal. E eles, tá bom, tudo bem. E o pai até acha que isso vai ajudar ele a levantar o humor, né, a sair dessa depressão que ele tava. Então ele parte com Clerval, um amigo dele, para a Inglaterra. E lá ele vai construir essa monstra. Ele começa, e aí ele fala que é horrível a experiência, porque agora ele não tinha mais o mesmo ímpeto, né? Ele passou pela mesma coisa, porque ele fez anotações, ele tinha o passo a passo de tudo que ele fez nos diários, só que agora ele não tinha mais aquela paixão com que ele fez a primeira criatura. Então foi horrível a sensação, o ter que cavar, ter que procurar as partes dos corpos, para ele foi terrível, terrível. Apesar de que ele fala que seria interessante se ele tivesse no tempo, né? No tempo do que ele estava bem alegre, bem entusiasmado com a ideia. Porque como se passaram alguns anos, houve muita mudança tecnológica nos instrumentos, avanços da ciência. Então tudo isso facilitou. Acredito até que ele fez um tempo hábil, né? Menor, né?
Porque ele tinha essa tecnologia a mais, além da experiência, né? E assim, ele quase termina, né, o projeto dele. Ele tá viajando pela Inglaterra com o seu amigo Henry Clerval. Só que ele pede para o Henry ficar na Inglaterra enquanto ele vai na Escócia, né, terminar. Porque provavelmente já chegou na parte mais específica do trabalho, que era juntar todas as peças, por assim dizer. Então ali ele precisava de um certo privacidade, uma certa privacidade. E quando chega na hora de terminar, ele pensa: e se essas criaturas se reproduzirem? Eles são mais fortes que nós. Eles vão destruir a humanidade. E ele mete o louco, pega o facão e retalha todo o corpo, como se não houvesse amanhã. A criatura que está do lado de fora vê isso e, com os olhos irados, né, tenta entrar pela porta, até que arromba a porta, olha no olho do Victor Frankenstein e fala: eu estarei na sua noite em núpcias. É claro que ele não falou só isso, né? Tem um diálogo interessante. Mas essa é a Meu parte Deus. mais impactante, né? É a ameaça, né? Ele tirou o que ia ser minha mulher, agora eu vou tirar sua mulher. Você vai saber o que eu sinto. Mas aí o Victor chega à conclusão que tem que ir embora, mas ele percebe: não, eu não posso deixar o corpo aqui, né? Vou descobrir. Então ele amarra todas as partes do corpo lá, que ele acabou de cortar, de retalhar, limpa tudo e joga no rio o corpo, para que ninguém nunca encontre. O Victor marca com o Clevaldo de ele voltar pra Inglaterra, mais no sul da Inglaterra, né? Que ele tá bem no norte, nas ilhas lá em cima, lá, quase nas costas ali, Irlanda, naquela região ali. E eles combinam de voltar, né? Só que existiam uns aldeões ali, né? Uns vilarejos ao redor. Então, o Victor temia o quê? Que encontrasse os corpos perto da onde ele tava. O corpo, né? Que ele dilacerou lá. Então ele pega o corpo, bota nas sacolas e entra num barco pra ir afundar parte do corpo no rio. Só que acontece que, se não me engano, ele acaba sendo levado pela maré. E ele acaba sendo levado e vai pra um lugar que ele não queria ir. Ele vai bem mais ao norte, bem mais pra Irlanda mesmo, e lá ele é encontrado por um grupo de pescadores. Bom, ele chega numa ilha, e ele, descendo do barco, já começa a ser abordado pela população local, e aí, resumindo, ele é acusado de um assassinato. Ele não sabe muito bem o que é, o pessoal parece um pouco agradável, mas também parece um pouco hostil com os estrangeiros, e ele é levado pro juiz do distrito local. Chegando lá, ele descobre que houve um assassinato na mesma noite que ele apareceu ali. Então, por isso todo mundo de olho apareceu assassinato. Pessoas disseram que viam um barco perto do corpo. E as pessoas viram ele chegando no barco. Começaram a teorizar, né? Porque tinha pescadores, então os pescadores teorizaram: ele matou o cara, saiu do barco, o mar se agitou, teve que voltar. Quando voltou, nós o pegamos. Só que o Victor Frankenstein não sabe nada sobre isso. Quem será que matou este homem? O juiz, muito confuso com a história, parecia alguém empático e bondoso, falou o seguinte: então eu vou levar esse rapaz lá pra ver a reação dele na cena do crime. E aí, chegando na cena do crime, que o Victor Frankenstein descobre que quem morreu foi ninguém mais, ninguém menos do que seu próprio amigo, Henry Clerval, que deveria estar ao sul da Inglaterra, mas está ali de uma maneira muito estranha, lá na Irlanda, e morto. Com certeza, foi o primeiro passo da vingança do monstro. Parecia ser um procedimento judicial mesmo, né? Fazia parte ali do julgamento, levar o assassino, o acusado assassino, para se confrontar, para dar de cara com o corpo morto. Então é aí que ele descobre que quem morreu foi o Clerval. E aí, a hora que ele vê o Clerval, ele é acometido assim por um acesso de fúria, de espanto gigantesco, que ele fica horrorizado, começa a chorar, cai em cima do corpo, e Clerval, é você. E aí fica muito claro assim que essa não seria a reação típica de um assassino. Mas enfim, o julgamento ele é de certa forma suspenso, porque o Frankenstein depois disso cai numa febre de novo e fica acamado. De novo passa algum tempo ali muito doente, e o magistrado, como o Jesus falou, ele parecia realmente ser bondoso. Tanto é que ele concede ao Frankenstein uma enfermeira e um médico, que não era algo comum para se dar a acusado de assassinato, para cuidar dele. Logo depois ele recebe a visita do pai. Assim que ele acorda, o magistrado vem noticiar ele que ele tem uma visita, e na hora ele pensa no monstro. Ah, meu Deus, é um monstro aqui para tirar satisfação, para rir da minha cara, e ele fica horrorizado. Mas quando ele olha para a porta, quem tá ali é o pai dele. E aí é bem impactante essa cena, porque o pai, velho, já doente, deixou a Elizabeth, um outro irmão, lá na casa. A Elizabeth também muito mal com toda a situação, e o velho vai lá visitá-lo.
E aí ele fica muito feliz com a visita do pai. É até bom, assim, pro leitor ver que o Frankenstein, pelo menos ali, tem algum momento de felicidade, coitado. Mas aí, logo depois, ele é absolvido da acusação, né? Não, é porque assim, não tem provas de que foi ele. Até os relatos eram meio confusos, era amigo dele. E o magistrado chega à conclusão de que realmente não tem prova alguma de que foi ele. As próprias testemunhas, né, entre os vários relatos, chegaram à conclusão de que realmente não tem ter sido ele. Então, sem provas, não houve julgamento. E ele, assim, ele rapidamente é liberado e é permitido que ele volte para sua terra natal, né, para Genebra. Para ele, de forma prática, assim, ele até fala que era igualmente odiosa a clausura, tanto nas prisões quanto fora dela, porque a prisão que ele vivia era outra. Então o pai dele vê como resposta a isso, né? Fala assim, vai conversar com a galera ali, tomar um cigarro, pra ver se você melhora. Mas nada. Até que o pai cogita o seguinte, será que ele tá amando outra pessoa? E assim, como a gente sempre colocou nele essa expectativa de que se ele casasse com a Elizabeth, ele esteja triste com isso. Só que ele logo diz que não é nada disso. E que até está com saudade de Elizabeth. E quer chegar rapidamente para o casamento. Bom, e aí ele se casa. É lógico que toda a cena do casamento e do pré-casamento, os preparativos, é toda permeada por essa tensão, por esse mau presságio que existe, não somente por parte do Victor Frankenstein, mas também pela Elizabeth. Como a gente sabe, ela é muito sensível e, de alguma forma, ela tem, sim, um mau pressentimento. Quando eles estão saindo, né, para viajar, Sim. se não me engano, ela ganha uma propriedade, né, por causa da antiga família, então ela consegue uma pequena propriedade no vilarejo próximo, e eles viajam até lá, que é onde seria a lua de mel. Então, ela, o tempo todo, assim, é muito estranho. O clima, ele sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, porque ele entende que o monstro agora tá atrás dele, e não atrás dele, mas atrás de tudo que ele ama. Então ele sabe que todos eles serão mortos em algum momento. Quando ele chega, né, a Elizabeth sente toda essa pressão, toda essa angústia, ela também tá angustiada com as mortes que vem acontecido, com essa vida miserável que eles tinham ali, apesar de ser boa economicamente, mas infortuna na vida das pessoas e na saúde, pelo jeito. Ele fala, eu tenho um segredo pra você, só que eu vou lhe contar depois que a gente casar, quando formos marido e mulher e que nada possa nos separar. Então, ele vai pro casamento, ela já vai sabendo, por isso que ela fica meio triste também na hora do casamento. Inclusive, ele fala que o dia do casamento, da preparação, foi um dos dias mais felizes da vida dele nos últimos anos. Por um momento ele quase esquece que tem um monstro perseguindo ele. Mas mesmo assim eles se casam e vão, né? E nessa noite ele fala, né, que viu as carpas, né? Ela queria ver as carpas nadando na água, uns peixes nadando na água, algo assim. Só que eles não vão. Eles vão passar o mel dentro do quarto. Só que não como esperado, né? Ele fica sentado na cadeira, com a arma na mão, assim, com a cadeira na mão, assim. Eu imagino o cara assim sentado, né? Só todo jogado assim, com o paletó ainda, todo bagunçado, com a arma na mão, olhando pra porta. E ele tá lá nervoso. E ela não sabe o que fazer, ela sabe que tem uma coisa errada pra acontecer. Até que ele escuta um barulho. Ele escuta um barulho lá atrás. Ele vai, anda até a parte de trás do local. Quando ele chega perto de onde veio o barulho, ele escuta agora outro barulho, só que muito mais alto agora. Era um grito, era um rugido de um monstro. E aí ele vai até a cama e encontra sua mulher desfalecida, morta sobre a cama, sem respirar. Ele corre, vai no desespero assim, tenta se ver se tá respirando. O barulho é alto, as pessoas se movimentam, né? Eles estão em um tipo de hotel, parece. E ele olha pela janela e a criatura está lá sorrindo pra ele. Todo mundo começa a se movimentar, todo mundo começa a gritar, vem a marca no pescoço, né? Talvez ele não esteja tão louco assim. E todos começam a caçar esse monstro. Todo mundo pega a tocha lá, bem aquela cena clássica de caça Frankenstein, caça ao monstro. Só que alguns das pessoas do vilarejo, apesar de estarem seguindo esse monstro porque querem fazer justiça, não acreditam muito na história do Frankenstein. Acham que é um tanto de alucinação vindo dele. Quando ele vê que ela já está morta, não tem mais jeito, né? Ele já se preocupa com o pai. E ele sai disparado. Não havia mais cavalos lá. Só que ele consegue um modo de voltar. E o mais rápido que ele consegue, ele volta a Genebra, a casa do pai. Quando ele chega lá, felizmente ninguém tinha morrido. Mas com a notícia da morte da Elizabeth, com toda a desgraça acontecendo, o velho Alfonso não resistiu e vai morrer também. Na cabeça do Victor, depois de todas as mortes, ele não tem mais razão para viver. Agora, tal como o monstro, ele está sentido para a vida. E ele encontra sua fé, só o único sentido, na vingança. E aí o Frankenstein começa a fazer de tudo para se vingar. Ele inclusive vai até um juiz, começa a contar tudo pela primeira vez aqui na história. Ele desabafa tudo que aconteceu, fala dos seus progressos, todos os detalhes ele conta. É claro que nunca citando o segredo, né, dessa vida eterna aí.
Mas o juiz, a princípio, acredita nele, parece até que ele vai comprar a história dele e vai ajudá-lo de alguma forma, mas no fim, não. Ele é taxado como louco, que tudo aquilo tinha sido alucinação, e ele sai dali desacreditado de que alguém poderia ajudá-lo. Porque ele entende, de certa forma, que essa luta era dele, né? Essa cruz era dele. Então ele corre atrás do monstro. Ele começa uma perseguição ali. É ele e o monstro somente. E o monstro, como a gente sabe, ele anda muito rápido, então ele passa meses. A gente não tem noção assim, de quanto tempo exato passou, mas é essa viagem aí, essa peregrinação do Frankenstein atrás do monstro. O plano do monstro, basicamente, era ir até os confins do mundo, a parte mais gelada do mundo, porque ele não morreria. Claramente, esse monstro, ele queria que ele morresse no sofrimento ali, na perseguição mesmo. Porque, se ele quisesse, ele podia quebrar o pescoço dele e acabou. Pronto, tá dormindo e quebrar o pescoço dele. Pronto, não tem pra quem fugir. O Victor Frankenstein não tem nenhuma chance contra o monstro, a verdade é essa. Ele se arma, pega facão, ele fala, né? Vai de vilarejo em vilarejo, vai pedindo ajuda, vai dormindo, gastando as economias, mas ele não tem nenhuma chance. E o monstro, quase que de pirraça, o leva para os confins do mundo, nessa parte congelada, que é um dos polos. E é aí que a história recomeça, né? E é aí que a gente entende onde começa a história. Nos polos, né? Nessa perseguição. E aí a história tem esse ciclo fechado bem interessante. Olha, eles estavam bem próximos já, o monstro e o Frankenstein. Aí aconteceu um negócio lá que o Frankenstein acabou parando no meio do mar. De alguma forma, a geleira despencou. Eles estavam numa paisagem assim de gelo, né? E aí ele ficou em literalmente, uma espécie de iceberg, assim, vagando. Ele já não estava mais num barco. Ele estava em um perigo eminente ali. E o monstro, ele quase conseguiu se encontrar com o monstro, mas acontece que eles nunca mais se encontram. E aí é nesse momento que ele vê um barco, que é o barco do Walton, onde ele tá nesse momento, e ele pretende pegar o barco, um barquinho, né, que tá dentro do navio dele, uma espécie de Bote. ele pretende pegar esse bote, exato, pretende pegar o bote do navio para continuar perseguindo o monstro. A intenção dele é ir até o fim, ele não tem intenção de ser socorrido, nem voltar para casa, nem nada disso. Mas é aí que a gente volta pro início do livro. Ele, nesse pedaço de gelo aí, querendo o bote, ele é socorrido pelo Walton, pela tripulação do navio, e vê que ele está em situação de perigo e recolhe ele para dentro do navio. E então aí que ele começa a contar a história. E quando ele termina de contar a história, ele cai doente, fica acamado, passa vários dias e quem cuida dele agora é o Walton. E daí, o Alton vai começar a falar na sua carta que eles estão em uma situação de extremo perigo. O Alton teme que seus tripulantes se rebelem contra ele e tentem voltar, né? E aí, vendo tudo isso, até começa a se montar um motim ali, né? Porque assim, eles estão numa situação de perigo, mas por que o motim se juntou? Porque se ele sair da situação de perigo, com certeza o Alton, como um bom aventureiro, vai querer continuar. O motim fala, não, se a gente sair dessa situação de perigo, bora voltar, né? E aí, o Victor Frankenstein vê essa história toda e fala assim, como assim vocês querem ser heróis e não querem ir pro perigo? Como assim vocês querem se lembrar pela humanidade? Não sei o que, não sei o que lá. Engraçado porque nesse momento o Victor Frankenstein tem um ímpeto que há muito tempo ele não tinha, né? Uma coragem, uma ação, né? Ele tava muito metido consigo mesmo, cismado, e não tava tendo mais isso. E naquele momento ele vai lá e bota pra fora tudo isso. Os homens ali se sentem bem persuadidos pela fala do Victor Frankenstein. Isso nos dá até uma boa perspectiva de como era a presença, né, do cara. Mesmo ele caído, acamado, tem essa visão. Mas apesar de todo mundo ter sido convencido, o Victor Frankenstein adoece, né, e continua adoecendo. Em certo momento vai ser visto que o Victor Frankenstein está bem próximo de morrer mesmo. E a única coisa que o Victor Frankenstein pede ao Walton é que ele mate essa criatura, não deixe essa criatura viver. E finalmente, Frankenstein morre e tem seu último suspiro em direção à suposta paz. E aí a gente finaliza o livro com a chegada, na verdade, da criatura, que eles tanto estavam procurando, tanto estavam perseguindo, com a morte do próprio Victor Frankenstein. A criatura ela sobe ao bar e ela tem uma conversa com o Walton, né, o capitão do bar. E ali ele faz, de maneira geral, um discurso que resume muito do que a obra quer passar, resume muito do que ele passou, né, na vida dele e que ele provavelmente tem de perspectiva para o futuro, que na verdade tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele passou foi por conta da relação dele com o criador dele, o Victor Frankenstein, que agora que ele estava morto, assim também para ele acabaria a vida. Ele disse também que a própria morte do criador foi para ele como se ele tivesse sido uma vítima também. Então, apesar dos percalços, ele ainda sente ali naqueles últimos momentos uma espécie de sentimento de fraternidade. E aí nessas últimas falas dele, ele realmente demonstra muita consciência de que ele... mas é verdade que eu sou um desgraçado. Matei sede
e desamparado, estrangulou um inocente, perseguiu até a ruína irremediável, mas o que ele pensa realmente para o futuro dele é que já não faz mais o menor sentido. E aí ele comenta que quando ele morrer, né, na fala dele mesmo, ele fica satisfeito que a aversão adultere a lembrança dele. Então ele não tem mais nenhum apego a tudo que foi feito. Ele tem consciência dos atos, ele compreendeu a relação dele com o Criador, e agora para ele realmente é uma questão de se isolar para não mais cometer os crimes que ele cometeu, e também porque tem que, de maneira geral, o público iria ficar muito mais pro lado do Frankenstein e não iria entender a posição dele. Como de capitão, que ele pretende se isolar e cometer o próprio suicídio lá nas geleiras, enfim. Ele fala que vai para o lugar mais distante do mundo e fazer uma pira até que não reste nada dele além de cinzas, e que ele finalmente encontre a eterna paz. Adeus, deixo-o e com você o último ser da espécie humana a quem esses olhos jamais contemplarão. Adeus, Frankenstein. Tu buscaste minha extinção para que eu não pudesse repetir minhas atrocidades. Morto tu, cumprirei agora o teu desígnio. Acenderei minha pira funerária em triunfo e exultarei na agonia das chamas. Minhas cinzas serão varridas pelos ventos e lançadas ao mar. Meu espírito partirá para a paz ou o degredo da eternidade. Adeus. É interessante a gente trazer aquele claríssimo paralelo entre o Prometeu Acorrentado, né, a obra de Ésquilo, e o Prometeu Moderno, que é o subtítulo do Frankenstein, né, isso. Para quem não sabe, um rápido resumo do Prometeu Acorrentado, a história mítica é que Zeus, né, ali o deus dos deuses no momento após a queda dos titãs, né, ordenou que fossem criados seres humanos. Só que ele não permitiu que os seres humanos tivessem acesso ao fogo. Lembrando aqui que o fogo significa o livre-arbítrio, a cultura, a produtividade, o pensamento próprio, a ciência, né? Esse é o fogo. Essa foi a piada que Karen fez no início, né? Tu falou o quê, Karen? E o Frankenstein brincou com fogo. Exatamente. Porque o Frankenstein é o Prometeu moderno, né? Tal como Deus prometeu, roubou o fogo de Zeus e deu aos seres humanos porque queria criar algo novo, né? O Frankenstein também deu esse fogo a essa criatura. Ele tem essa responsabilidade por trás disso tudo. Mas o que é interessante nos atentar aqui para criar possíveis relações entre as duas obras são alguns conceitos principais do Prometeu Acorrentado, que é o castigo eterno, né? Que não é tão eterno assim na nossa narrativa, pois não estamos falando de ideias sobrenaturais. Assim, o Prometeu Acorrentado, ele tá lá, né? E eternamente ele vai estar tendo seu abdômen comido por uma águia, lá, uma águia, um tipo de pássaro mitológico. E isso é pra sempre, porque ele é imortal. E essa águia sempre vai estar lá. E sempre que ele tiver seu estômago comido, ele vai se regenerar para que ele sinta essa dor eternamente. No caso do Frankenstein, não, né? Ele morreu, mas a vida dele foi bem sofrida. Então esse castigo foi eterno enquanto durou. Outra questão é o roubo do fogo, né? Que é a passagem da cultura ou da ciência. Pensemos aqui ciência não apenas como técnica, mas também a ciência de consciência, né? Que é de onde vem a palavra. E o principal é a criação do homem, que é a criação do nada. Pega o barro e transforma em algo, ou pega uns pedaços de pessoas e transforma em algo que tenha consciência, que tenha vontade. A diferença é que aqui vemos a criação praticamente do Deus moderno, né? O Deus moderno é o homem. É o homem que manipula a técnica, que cria a vida a partir do nada. Ou, mais expressamente, cria a vida a partir dessa técnica, desse fogo dado por um tal criador. E são sequências, são ciclos de revolta contra o seu criador, né? Acreditando que haja um Deus ou não, um criador ou não, existe ainda assim a questão, né, humana, quase que metafísica, que é de onde viemos, para onde vamos, estamos aqui por algum motivo? E se mesmo que não exista nenhum criador, nós temos esse questionamento. E esse questionamento se passou para a criação, no caso o monstro do Frankenstein. E esse ciclo se repete, se não tomarmos a consciência exata. Porque tomar consciência não quer dizer também, né, se libertar de tudo isso. Vide o monstro. A consciência dele trouxe mais dor do que alegria. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado da discussão de hoje e das reflexões trazidas acerca dessa obra. Esperamos vocês na próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.